Olá, meus irmãos e amigos. Hoje, dentro de nosso programa de edificação prática, eu quero vos falar sobre crescendo na graça. É um tema interessante. E olha, lembremos-nos que o apóstolo Pedro, aquele que um dia negou a Jesus Cristo, após uma nova oportunidade que lhe foi dada pelo Senhor, ele foi transformado e teve um amadurecimento e um crescimento espiritual muito grande. Isso, com certeza, lhe permite, inspirado por Deus, a nos aconselhar dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Meus queridos, a vida cristã começa com um nascimento, conforme nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este novo nascimento mostra-nos a diferença entre a religião e o Evangelho, uma vez que a religião é o esforço humano para alcançar a Deus, enquanto a salvação é a obra que Deus fez descendo ao mundo e fazendo do homem uma nova criatura. Mas, queridos, depois do nascimento deve haver, logicamente, o crescimento. Mas o que é crescer na graça, você pode me perguntar? E eu te respondo. Não é ser mais salvo do que no momento da conversão, nem ser mais perdoado ou tampouco ser mais justificado do que no momento da salvação. Não. Crescer na graça significa aumentar o tamanho, a força, o vigor e o poder da graça. Graça, favor imerecido, que o Espírito Santo planta no coração daquele que crê em Jesus Cristo e o tem como Senhor e Salvador de sua vida. Nós podemos exemplificar isto apresentando a vida dos apóstolos Pedro, Paulo e João, que demonstram uma transformação maravilhosa ocorrida pela ação do Espírito Santo e não por esforço humano. As evidências desse crescimento são visíveis e quero apresentá-las em 4 aspectos ou tópicos. O primeiro é o crescimento ou um aumento em amor, conforme está escrito em 2 textos bíblicos. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, que diz: e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco. E outro texto está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35, que nos diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Uma segunda evidência do crescimento na graça é que há também um aumento da fé, conforme nos mostra a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que nos diz: caros irmãos, sentimos-nos o dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Que coisa linda, não é? Existe ainda uma terceira evidência, que é o aumento no conhecimento de Deus, conforme descrito na carta também do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 10, que nos fala assim: e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Por fim, a quarta evidência do crescimento na graça é um maior desejo de buscar a santidade ao Senhor, segundo registra também o apóstolo Paulo em carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus amados, para ajudar-nos neste crescimento, alguns dos meios usados por Deus são, por exemplo, a sua palavra, conforme registrado em 1 Pedro 2:2,
os problemas e as experiências da vida, conforme registra Romanos capítulo 5, a vida devocional individual, a adoração, o culto ao Senhor, além da comunhão com outros irmãos, 1 Coríntios capítulo 12. Concluindo, eu posso garantir-lhes que o desejo de nosso Pai Eterno é que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento. Se você deseja também obter este crescimento, basta fazer uso desses meios proporcionados pelo Senhor. Eu tenho plena certeza de que Deus vos ajudará. E para completar nossa reflexão de hoje, agora eu quero orar por você. Pai Santo e Justo, hoje nós falamos sobre crescendo em graça. Pai Santo, eu te peço que a cada um daqueles que estão vendo este vídeo, Senhor, que sejam alcançados pelo Teu amor, pelo Teu poder e que possam também, Senhor, crescer na graça e no conhecimento que há em Ti. Ah, Pai Santo, retira todas as barreiras que possam impedir este crescimento. Que haja um desejo ardente no coração de cada um dos Teus filhos em buscar por meio da Tua palavra, da comunhão, Senhor, com os irmãos e da oração, para que possamos juntos crescermos, para que, além do nosso crescimento, nosso amadurecimento, também possamos ser canais de bênçãos aos outros. Ah, Pai Santo, também te peço, Senhor, mais uma vez, que toda enfermidade, Senhor, que porventura esteja nos Teus servos ou na casa dos Teus filhos, que sejam curados agora em nome de Jesus. Que toda perturbação, toda ação maligna que caia por terra em nome de Jesus. E que haja graça, que haja alegria, que haja amor em seus lares, em suas vidas, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu procedimento. Para que, Senhor, vivendo felizes, também possamos dar testemunho àqueles que não te conhecem. Amados da nossa alma, querido Deus, são esses teus filhos. Por isso que nós clamamos a Ti, Senhor, que abençoa-os, guarda-os, livra-os do mal. Estamos na terra, Pai, mas como diz o Teu Filho Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Assim, Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém e amém. Meus queridos, você pode nos ajudar, não somente clicando aí, se inscrevendo em nosso canal, mas também compartilhando com seus amigos, para que mais e mais pessoas também possam crescer na graça e no conhecimento. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que vocês e todos da sua casa tenham uma excelente semana e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.